O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, de segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo, com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias, o tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT, e o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Boa noite aos amigos que estão assistindo o programa. Boa noite, Guerreiro Silvano, João, Eitan. Querem saber o que o Condomínio Seguro tem a ver com a indústria 4.0 da segurança? Melhorar a experiência do usuário, melhorar a segurança em si e ainda reduzir custo. Quer saber mais? Vem com a Ganá, que sabemos fazer bem feito. Um abraço e um bom programa a todos. Boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do CT de Segurança no YouTube. Estamos de novo aqui com você trazendo conteúdo de qualidade. Então, para começar, antes de mais nada, não se esqueça das 3 regrinhas de ouro. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita agora e se inscreve. E também já ative as notificações e também já deixa o seu like. Nós pedimos essas 3 etapas porque com isso nós ajudamos a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conteúdo para muito mais gente no mercado. Então, não se esqueça. Se inscreva, ative as notificações e deixe o seu like. Estamos mais uma vez com o nosso programa predileto das sextas-feiras à noite, o Condomínio Seguro, ou como teimam em dizer, Condomínio Seguro, perfeito? Com os nossos amigões aqui de sempre, nosso querido Eitan Magal. Boa noite, Eitan, tudo bem? Boa noite. Isso é quase bullying, viu, seu... Boa noite, pessoal. Mais uma noite juntos aí para falar de um assunto tão complicado que ninguém entende, quebra-cabeça, é um grande desafio ainda no mundo condominial. Então, vamos ter uma aula aqui dos grandes ilustres aqui nos acompanhando hoje. Vamos aprender mais uma aula aí hoje. É isso aí. E com ele, né? Ele, o homem, a voz, as vogais. João Jauiche, tudo bem, João? Boa noite, Silvano, Eitan, Gisele, Marcelo. Boa noite a quem nos ouve também. Mais uma vez com essa missão de tentar levar a todos informações precisas, informações importantes e específicas, nascidas de especialistas, desse assunto que, como diz bem o Eitan, está tirando o nosso sono nesse mercado de condomínio. Então vamos a mais uma noite de informações. Muito bom. E estreando no nosso canal aqui pela primeira vez, nos agraciando com a sua presença, Gisele Truzzi, boa noite, como vai? Boa noite, Silvano, boa noite, Eitan, João, Marcelo e todo o pessoal que está nos assistindo aí do celular, de casa, da TV, seja lá onde for. É sempre um prazer falar sobre esse assunto, LGPD, direito digital e tudo isso que envolve a nossa vida nesse dia a dia tão frenético
em que a nossa legislação muitas vezes nos surpreende, né, positivamente. Uma lei que muitas pessoas estavam dando como morta, aí teve o seu impulso ultimamente. Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre a LGPD, os impactos jurídicos na nossa sociedade, e eu espero contribuir aqui com o bate-papo de vocês. Muito obrigada. De bola. Você veio com a caravana da Truze, é isso? Isso, eu estou aqui representando o nosso próprio escritório, Truze Advogados. Eu sou advogado especialista em direito digital, atuo nessa área há 15 anos, há 10 com um escritório próprio, e o nosso foco é justamente o direito digital e segurança da informação. Então, a gente presta serviços para várias empresas focados em direito digital, em segurança da informação, em compliance, contratos, direito empresarial. Então, todas as vertentes do direito em que isso se conecta com o direito digital, a gente consegue prestar assessoria jurídica especializada para as empresas nesse sentido, tanto na parte de contencioso, no processos judiciais, como também na parte de consultivo. Acho que obrigado pela presença. E com a gente, esteve com a gente no painel de rastreamento, hoje estreando no Condomínio Seguro. Marcelo Augusto, boa noite, tudo bem? Boa noite, Silvano. Boa noite, Eitan. Boa noite, doutora. Boa noite, João. Tudo bem com vocês? Vamos aqui falar um pouquinho sobre condomínio, um tema muito complexo, frente à Lei Geral de Proteção de Dados. Espero poder aqui compartilhar com vocês um pouco da experiência que nós temos na questão de gerenciamento de riscos. Eu não sou somente advogado, eu também tenho uma empresa de consultoria em gerenciamento de riscos, que é a MA, de gerenciamento de riscos, que somado ao meio jurídico, nós temos oferecido aí ao mercado soluções completas nesse sentido. Fantástico. Muito bom. E a gente vai falar hoje de um tema simples, de um ambiente simples, que é a LGPD em condomínio, né? Tá fácil. Tá fácil, né? Muito bom. Meu querido João, pontapé inicial. Mais fácil do que isso? Muito bem. A grande preocupação que nossos colegas, nossos clientes têm demonstrado, eu iniciaria pela Gisele, é o que, como condomínio, fazer para proteger os dados. E me permite engatar uma segunda pergunta. O que é a proteção dos dados das pessoas? Bem colocado aí, João. Primeiro a gente tem que saber o que é para então proteger, né? Se a gente não sabe o que nós temos que fazer, o que é esse dado pessoal, a gente não sabe por onde começar. Exato. Então, vou começar a te responder da sua segunda pergunta para a primeira, tá? Uhum. Então, o que é essa proteção de dados? Eu preciso falar o que é dado pessoal. Então, dado pessoal, para quem nunca ouviu falar sobre a LGPD, está caindo de paraquedas aí, tem muita gente caindo de paraquedas nesse assunto. Dado pessoal é qualquer informação que possa identificar alguém, ou que permita que essa pessoa seja identificável. Então, é uma informação pessoal comum, como nome, RG, CPF, e-mail, telefone, endereço, que com esses dados eu possa identificar um indivíduo no meio de um grupo. Eu consigo dizer que o João é essa pessoa aqui identificada nesse banco de dados. Então, passando numa portaria de um condomínio, isso é perfeitamente possível de se fazer. Você tem que fornecer o seu RG, o seu CPF, você tira uma foto no momento do seu cadastramento nessa portaria. Aí a gente vai para dado pessoal sensível, segundo a LGPD. O que seria esse dado pessoal sensível? É toda informação que, além de identificar essa pessoa física, ela também traz outros valores que são muito mais delicados, muito mais sensíveis, como, por exemplo, orientação sexual, posicionamento político, partidário, filosófico, crenças, foto. A sua foto de rosto na entrada de uma portaria é um dado biométrico, né? A sua digital numa portaria, numa catraca, é um dado biométrico, isso é um dado sensível. Informações de saúde, prontuário médico, relações vinculadas às suas compras numa farmácia, dependendo do tipo de medicamento e continuidade desse medicamento que você consome, isso pode ser entendido como uma informação pessoal sensível, um dado pessoal sensível. E aí, para dados pessoais sensíveis, a gente precisa de um tratamento específico, a gente precisa do consentimento, da autorização do titular desse dado.
Então, aí a gente já tem dois grandes tipos de dados: dados pessoais comuns e dados pessoais sensíveis. E dentro de um condomínio, seja ele residencial ou comercial, obviamente nós teremos esses grandes dados, esses grandes blocos de dados se cruzando aí, e toda vez que eu coleto informação, que eu armazeno informação, que eu compilo dado pessoal, trato esse dado, cruzo isso com outras informações, enriqueço essa base de dados, que eu posso ter num formato e estar acrescentando mais informação, isso é um enriquecimento. Isso também é chamado de tratamento de dado pessoal. E aí, então, tratamento do dado pessoal pode ser feito por uma pessoa jurídica, uma empresa, pode ser feito pelo órgão público, no governo, o sistema de saúde trata nossos dados pessoais para diversas finalidades, pode ser feito até por uma pessoa física, um sujeito que trabalha como um autônomo, que presta serviço como pessoa física de maneira autônoma, e eventualmente tem ali numa caderneta dados pessoais dos seus clientes que estão lhe devendo. Um exemplo bem típico de um negócio pequeno de um interior lá no país, que funciona no meio, digamos, físico. Então, se ele tem um caderninho onde ele anota os nomes dos clientes, os telefones, quanto estão devendo, isso é também um tratamento de dado pessoal no meio físico. A LGPD também se aplica para essa pessoa. A LGPD também vai se aplicar para essa empresa que vai tratar grandes massas de dados, aí, como, por exemplo, em um condomínio, em um hospital, em uma empresa de segurança. Então, a gente já sabe o que é dado, o que é tratamento de dado, né? E como proteger? Aí nós vamos entrar em várias camadas. Aí a gente tem duas visões de proteção. A gente pode ter uma visão voltada mais para a segurança da informação, vendo uma proteção na base de tecnologias, né, de ferramentas, aplicativos, softwares, soluções tecnológicas para isso. A gente também tem uma visão de segurança da informação voltada para pessoas, gestão de processos, criação de normas de segurança da informação, de políticas, normas de acesso à entrada, né, de acesso lógico, de acesso físico a uma portaria, normas de acesso aos dados desses indivíduos nas bases desses condomínios, por exemplo. Eu posso ter uma norma entre os meus colaboradores que trabalham na portaria, em que eu dou diretrizes para esses colaboradores em relação ao cuidado que eles têm que ter para tratar esses dados pessoais dos indivíduos que estão chegando aqui na minha portaria. Porque eu posso ter um atendente ali na portaria que começa a fazer uma engenharia social com o nome, com o RG do indivíduo que chega ali com a foto, começa a buscar no LinkedIn, no Instagram, na rede social, olha só quem é essa pessoa, o que ela faz, às vezes manda uma mensagem para ela. Isso já aconteceu muitas vezes no nosso dia a dia, né? A gente vê isso acontecendo na mídia aí. E isso é um tratamento de informação que ocorre dentro do meio corporativo ali, e o colaborador, a pessoa física, acaba não sendo muito bem instruída sobre como lidar. Isso pode gerar um vazamento, um incidente de informação que vai impactar o indivíduo que está lá na outra ponta. Isso vai gerar responsabilidade para essa empresa, para esse condomínio. Então, é muito importante a gente também pensar na proteção do dado pessoal em termos de gestão de pessoas, né? E aí, num outro ponto, a gente também tem como proteger esses dados pessoais do ponto de vista jurídico. Então, com contratos específicos, cláusulas contratuais específicas, termos de confidencialidade específicos, onde eu posso elaborar um termo de confidencialidade para todos os meus colaboradores, em que eles deverão assinar isso e ter ciência do nível de sensibilidade das informações das pessoas que trafegam ali naquela empresa, né? Para criar, de fato, uma cultura de proteção, de privacidade e de segurança da informação, tá? Então, para começar o papo, eu acho que é meio filosófico isso, né? Mas algumas ideias para as pessoas começarem a pensar em como a gente proteger, que não é só ferramenta, não é só segurança da informação, não é só um contrato, um termo que chama um advogado lá para escrever sobre isso. De nada disso, essas coisas vão funcionar se elas andarem sozinhas. A gente tem que integrar tudo isso. Muito obrigado. Marcelo, a gente percebe que é uma situação bastante dinâmica, que ela não é estanque, né? Ela vai evoluir conforme nós vamos aprendendo, conforme as demandas vão aparecendo. Mais alguma coisa que você poderia complementar para o nosso público a respeito dessa introdução que nós fizemos?
Tá, João, um grande desafio hoje, quando se fala em portaria, seja ela residencial ou comercial, é a infraestrutura de segurança eletrônica introduzida nesse mercado. Hoje é muito precário os sistemas que são utilizados, os softwares que são utilizados, tanto para o cadastramento das pessoas que vão ter uma rotina dentro desses condomínios, como dos visitantes. Imagina hoje, como que eu vou administrar o consentimento em um condomínio empresarial com 3 mil acessos dia, sem sistema, tá? E aí vem de conta com o que a doutora falou, como que as pessoas que estão atrás do balcão, que irão pegar os documentos dessas pessoas, que irão fazer o cadastro, a inserção desses dados dentro do sistema, irão administrar. Lembrando, sabemos muito bem disso, que hoje os sistemas utilizados nessas grandes portarias nada mais é do que uma CPU atrás do balcão. Eu não tenho tratamento dos dados como a lei determina. Eu não tenho um tratamento desses dados. Hoje é tudo local. Então, eu já começo a ter um atrito com a lei na própria portaria. Eu até confesso a você que eu esperava que em 2019, na última ExpoSec 2019, a indústria brasileira haveria um interesse em se adequar para a chegada da LGPD, e pelo contrário, não vimos nenhuma novidade nesse sentido. E agora, parece surpresa, mas não é, né? A lei é de 2018, nós tivemos aí 24 meses para adequação, e agora ficamos ali batendo na porta, né? Segurando a porta para que a lei não entrasse, e a lei entrou. E agora? Como nós vamos fazer com todas essas portarias hoje sem nada sistêmico para tratar a LGPD? Tá? Então, nós temos um grande déficit sistêmico hoje para tratar a LGPD nas portarias, principalmente as portarias comerciais, e nós temos um outro agravante, né, com essa avalanche que nós tivemos aí nos últimos 2 anos de portarias remotas, residenciais, como tratar esses dados. Então, a infraestrutura que essas portarias dispõem hoje, elas vão trazer grandes transtornos, tanto para o residencial como para o comercial. Ok, muito obrigado. A lei fala em operador e controlador. Sim. E quem no mundo condominial? No mundo condominial, o controlador é quem tá pedindo a informação? O administrador do condomínio. Da mesma forma, no condomínio residencial, quem é o administrador? Quem é o representante legal? O síndico. São normas estabelecidas, mas quem é o representante legal é a pessoa jurídica. Então, o síndico ele é o operador ou ele é o controlador? Não entendi a tua pergunta, Eita. Cortou. O síndico ele é o controlador ou é o operador? Controlador. O operador é o porteiro. Ou até acho que o operador pode ser até uma empresa terceirizada, né? Se a gente Sim, é o porteiro aí nessa figura, doutor. Ele seria o operador ali dos dados, mas quem determina a captação é a pessoa jurídica, na figura do seu representante legal. Mas vamos lá, eu tenho um sistema de controle de acesso na portaria, ok? Perfeito. Que foi instalado por um integrador XYZ. Este sistema está sendo operado por uma empresa prestadora de serviço de mão de obra. Quem que é o responsável aqui? Os dois. Uhum. Quem contratou, o condomínio do Marcelo contratou a empresa do Eitan. Ambos terão que se adequar à lei, tá? Porque os dados vão trafegar dentro do teu sistema. E logo você tem que se adequar à determinação do texto de lei. Então, ambos são responsáveis pelos dados. Porque há um compartilhamento. Mas quem que vai determinar as regras do jogo? É o controlador? Sim. Porque integrador e prestador de serviço, ele vem, sai, fica 1 ano, 2 anos, vai embora. E você é responsável, continua. Mas aí vem de conta com o que a doutora Gisele falou sobre os contratos. Os seus contratos com seus terceiros dentro do teu processo devem estar muito bem definidos. Onde começa e onde termina a responsabilidade de cada um, com quem pode se compartilhar, porque isso vai lá na origem, né, no consentimento. Eu, Marcelo, vou permitir que a empresa do Eitan tenha acesso aos meus dados e ele pode compartilhar com A, B, C ou D. Então, isso tem que entrar no contrato do meu condomínio com a prestadora de serviço mão de obra, como com o contrato de manutenção da integradora.
Isso aí, Tem que, perfeito. esses dois, entendi. Isso aí. E eu tenho que tomar muito cuidado aí, Eitan. Qual é o software que essa empresa vai utilizar? É um software seguro? Ele está no compliance conforme determina a lei? Ah, não, está usando um software Tabajara. Certamente você vai ter problema. Sem dúvida. Isso quase não acontece no meio da segurança, né, Eitan? De ter um softwarezinho ali, mais ou menos, ali no cantinho, numa CPU. Então, esse aí é um grande gargalo que eu entendo na segurança eletrônica. Como advogados, como operadores do direito, vocês veem a possibilidade de ser exigido da empresa fornecedora do software um termo onde ele se comprometa, onde ele apresente, onde ele assegure as características técnicas, onde é possível esse tratamento de acordo com a LGPD? Quer responder, doutora? Eu vejo que sim, eu vejo que é possível, porque a empresa desenvolvedora do software, ela vai ser responsável por aquilo que ela entrega em relação à ferramenta, né? Ela não vai ser responsável pelo que o terceiro ou o condomínio vai imputar naquela plataforma, né? Mas esse software pode ter determinados campos ou módulos que são customizáveis pela empresa que vai utilizá-lo ali no final. Sim. E aí, essa informação que vai ser inserida pela empresa que usar esse software, eventualmente pode ser uma informação sensível, pode ser algo discriminatório até, ou um funcionário mal treinado começa a identificar alguns detalhes de dados sensíveis e inserir aquilo ali naquele sistema. Sim. E aí, a empresa que criou o software não é responsável por esse mau uso, né? Mas sim o funcionário ali na ponta final, né? Ou a administradora do condomínio, a empresa terceirizada que coloca aquele indivíduo ali, né? Essa responsabilidade, como bem o Dr. Marcelo falou, ela é dividida, ela é solidária entre o controlador e o operador, as duas grandes empresas que estão fazendo uso desse software, seja o condomínio ou a empresa terceirizada de segurança. Então, aí a empresa que desenvolve o software tem que ter um contrato de licenciamento de software com o seu cliente, né, a empresa que compra, descrevendo que aquele software está de acordo com as regras da LGPD e até onde vai o limite de responsabilidade do software, né? E aí o condomínio e a empresa terceirizada de segurança também tem que ter um contrato muito bem amarrado entre si, prevenindo ali esses problemas e delimitando as responsabilidades também. Sim, sim. Agora, entre o operador e o controlador, nós temos uma outra figura que é o DPO, né? É um novo cargo, uma nova função. Onde ele entra no mundo condominial, por exemplo, você já tem uma visão nesse sentido? É um terceiro? É um membro do conselho? É da administradora? É um escritório de advocacia? Hoje a lei, ela não tem essa reserva de mercado, tá, João? Tá. O que determina é que esse profissional será o responsável legal, vai ser o guardião dos dados dessa empresa. Sim. Tá? A única regra que está prevista ali é que esse profissional não pode ter conflito de interesses. Por exemplo, se eu estou tratando ali da área de TI, não pode ser um diretor de TI o responsável por essa função. Tá? Da mesma forma, a lei também autoriza a terceirização dessa função para uma empresa especializada. Tá. Não existe essa reserva de mercado hoje, mas ele vai ser um papel importantíssimo dentro do processo. Até pegando o gancho da pergunta anterior, quando a gente fala dos softwares que serão utilizados terceiros, hoje, quando eu entro dentro de um processo, eu faço um mapeamento de todos os processos, de todas as ferramentas utilizadas, exatamente para apontar as vulnerabilidades e já fazer no plano de adequação as correções necessárias para que ele minimize os seus riscos. Perfeito, perfeito. João, só queria fazer um adendo aí. Sendo chata, como todo advogado é um pouco, porque não é da área do direito, o pessoal sempre fala em DPO, né? Só queria deixar claro porque é um vício de linguagem nosso, né? O Edson Fontes, que é nosso colega que me convidou para participar dessa live, ele também divide do pensamento comigo, que a nomenclatura correta na LGPD não é DPO, né? Só para o pessoal que está nos assistindo aí entender. DPO é a nomenclatura lá do GDPR, o Regulamento de Privacidade Europeu, que é o Data Privacy Officer.
A nossa LGPD, ela fala em encarregado. E não é só uma chatice de advogado, não. Falar, ó, de DPO tá errado falar aqui. As responsabilidades deles são diferentes. Vamos dizer assim, o job description do encarregado é muito mais simples do que o job description do DPO, tá? E, de fato, pode ser, às vezes, até um profissional da área de marketing, um ouvidor, alguém responsável pelo SAC, né, o canal de atendimento ao consumidor, não tem uma definição específica, ele só vai ter que fazer a ponte entre o titular do dado, o controlador, operador e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ok. Bom, como era... Pode falar, Ita, desculpa. A lei prevê alguma auditoria regular? Cada X tempo tem que verificar que o condomínio, a instalação, a empresa está seguindo a lei? A princípio existe, a lei determina os canais para cada empresa estabelecer junto às pessoas físicas, caso ela entenda que seus dados foram violados de alguma forma, essa empresa vai ter que apresentar um relatório, os procedimentos que foram adotados. Eu, Marcelo, acredito que quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados estiver de fato constituída, devem determinar um regulamento, como aconteceu com a Lei da Segurança Privada, pela Polícia Federal, enfim, acredito que vai ser nessa linha aí o processo. Perfeito. Pessoal, como era de se esperar, o chat está pegando fogo aqui, né? E são perguntas, assim, em várias direções diferentes. Eu vou tentar fazer um mix aqui. Não sei se eu vou deixar as pessoas felizes, mas vou fazer um mix de algumas perguntas que estão surgindo, do Sérgio, do Demarque e tudo mais, colocar dentro de um contexto seguinte. A lei está prevendo qual a responsabilidade, como eu tenho que operar com dado de terceiros, com dado alheio, perfeito? Mas a lei não está falando que eu tenho que ter o controle de acesso. A lei não está falando, olha, num condomínio residencial tem que ter uma verificação de quem está entrando. Você tem que coletar dados do cara, né? E aí, se eu estiver errado, pelo amor de Deus, me estapeiem na cara, né? A lei, ela fala assim, olha, se você coletar dados, você tem que tratar esses dados de uma forma adequada, assim, assado. Mas ela não está falando assim, você tem que controlar, porque eu percebo que a galera está entrando num over, assim, numa preocupação muito grande, até pela questão do prazo, ter adiantado uma coisa ou outra, numa situação que, assim, em alguns prédios não se coleta esses dados, né? Ou tem, a gente já falou de portarias autônomas aqui, né, onde o próprio morador abre o portão para a pessoa entrar, né? Ou é um prédio que tem um porteiro físico, olha, tudo bem, peraí, Itan, o João está aqui para te visitar. Ah, pode subir, beleza, pode subir, mas não há instaurado ali a coleta de dados, a verificação. Então, a lei para esses caras tanto faz, porque eles não estão manipulando dados de terceiros. A lei não está falando assim, olha, a partir de agora você tem que coletar, né? Ou eu estou falando alguma coisa errada? E outra, num lugar que eu tenho controle, eu coleto os dados. Se o cara fala assim, não vou te dar os dados, principalmente se for um dado pessoal, como, por exemplo, o Sérgio, o Demarque colocou aqui, você teve Covid, está com Covid, já está imune, como é que está? Para poder entrar aqui. Então, mas duas perguntas. Olha só, Silvano, pegando o teu gancho aí, vamos imaginar o condomínio que a portaria não faça nenhum processo ali de identificação. O condomínio, por si só, tem que se adequar à lei. O primeiro passo. Todo e qualquer condomínio tem uma administradora por trás dele, certo? Para administrar ali as cobranças mensais, enfim. Eu, síndico de um condomínio, tenho que ter o consentimento de todos os moradores para compartilhar os dados desses moradores com uma empresa terceira dentro do processo. Esse é o primeiro ponto, tá? Agora, se eu tenho uma portaria que não tem qualquer retenção de dados, de fato, eu não tenho que me preocupar porque eu não estou coletando dados de pessoa física. Agora, se eu tenho uma portaria remota na qual a empresa A, para fazer a liberação, ela vai fazer inserção dos dados do Marcelo no software de controle de acesso, eu tenho que adequar a Lei Geral de Proteção de Dados. Posso só complementar um pouquinho? A gente tem aí, se a gente for pensar na parte da LGPD,
nos controles de acesso, indo um pouco para o lado da segurança da informação, a LGPD ela não fala exatamente o que tem que ser feito. De fato, ela não dá esses controles, né? Talvez ela dê algum regulamento aí mais para frente pela ANPD, pela Autoridade Nacional. Mas essas questões de controles a norma não define. O que a gente pode usar de parâmetro, de diretriz, são as normas técnicas da BNT, né? As normas ISO, na família da 27000, 27001, e aí agora, recentemente, a gente tem também a 27701, que é uma norma ISO que fala de tratamento de dados de privacidade, tratamento de dados relacionado à privacidade do usuário. Então, é uma diretriz, não é uma regra. Então, aquela empresa ou condomínio que quiser se melhor adequar, ter uma orientação, por onde começar, pode beber na fonte aí das normas da BNT, 27000, 27001 e a 27701, que dão já bons parâmetros por onde a gente pode começar. Não tem como estar 100% seguro, 100% compliance aí, e acredito que essa altura do campeonato ninguém vai estar, né? Mas é uma boa ajuda, né? E nessas questões em que o indivíduo às vezes se opõe a ceder aquela informação, uma informação de saúde, por exemplo, é a privacidade dele. Ele pode se negar a fornecer essa informação? Em tese, pode. Só que aí é onde a gente fundamenta, fazendo o lado de advogada do condomínio agora, né? Como que eu posso fundamentar esse colaborador do condomínio, esse porteiro, para falar, não, eu preciso ter esse dado seu para você entrar. Como que eu torno obrigatória essa requisição? Aí é onde a gente fala das bases legais da LGPD, que são as fundamentações legais que a LGPD exige para que a gente possa validar o tratamento daquele dado pessoal. E uma dessas bases legais fala de tutela da saúde, de questões relacionadas à saúde. E a gente pensando nesse contexto de pandemia, então, calamidade pública é entendimento geral que para resguardar a saúde das pessoas em locais de grande movimentação, você exija essa informação nesse momento. Então, o condomínio poderia alegar essa questão para a tutela da saúde das pessoas que estão passando por ali, ou então uma outra base legal que a gente chama de execução de contrato. Essa empresa que está fazendo o gerenciamento de portaria, o controle de acesso, tem um contrato com o condomínio. Para que eles possam cumprir esse contrato, eles precisam que os usuários cedam obrigatoriamente aquelas informações. Então, aí a gente já consegue colocar ali umas 2 justificativas, pelo menos, para o condomínio exigir, né, de acordo com a finalidade daquela informação, para que ele entre no condomínio, ele consegue exigir que o indivíduo forneça esse dado. Ele pode falar, tá bom, você não quer me fornecer, tudo bem, mas você não pode entrar. Então, vou pedir para o sujeito descer até aqui te atender. Então, a gente tem essas saídas aí que talvez as bases legais da LGPD nos auxiliem nesse tipo de situação bem delicada. Exemplo disso é a aferição da temperatura na entrada do condomínio. A pessoa pode se recusar a ter a sua temperatura aferida e eu posso dizer que sem essa aferição ela não pode entrar, baseado na tutela da saúde? Pode, tá. Pode sim. Tá? É que eu já assisti a pessoa se recusar. Já assisti uma então pessoa ela se não recusar. entra, né? Se ela não quer fornecer a temperatura, ela se recusa, né, a fornecer a temperatura, então ela não pode entrar. Então é nítido que a gente passa por um momento muito delicado de exceção, né, no mundo inteiro, e todo mundo precisa colaborar e ceder um pouco, né? É uma coisa de acordo aqui, todo mundo vai perder de um lado, né, para que todos possam ganhar. Então, ela cede a temperatura ou ela não entra. E a gente aí teria uma terceira base legal ainda que eu lembrei agora, que é a que chama legítimo interesse, que seria o legítimo interesse do controlador aí no caso, que pode ser visto como o condomínio, né? Sim. Ele tem legítimo interesse em aferir a temperatura das pessoas que estão passando por ali, para que isso não se torne, às vezes, um problema de contaminação no prédio, né? Quantas pessoas não circulam por ali, apertam o botão do elevador e tudo mais, isso pode se alastrar, né? Então, o legítimo interesse é visto como legítimo interesse do controlador do tratamento da informação, e não o legítimo interesse do titular do dado.
E aí a gente tem que alinhar o legítimo interesse à finalidade. A finalidade aí eu vejo que seria a entrada do indivíduo no condomínio e uma finalidade maior que seria o bem-estar geral, né? A saúde geral, de prevenção, né? Então a gente tem 3 justificativas, né? Por esse lado aí eu conseguiria salvar o condomínio dessa situação de resistência do indivíduo que está acessando. Paciência. Perfeito. Né? Ou Eu seja, acho- bom, não adianta dar piti, você vai ter que medir a temperatura. É Não claro. adianta. Salva exceção se for um condomínio residencial e o indivíduo morar nesse condomínio. Aí nós teremos Exato. Aí tem uma direito outra de propriedade, determinação. correto? Sim. Ó, Mas aí é já o tô morador, assistindo. né, Tá Marcelo? vendo? Aí é morador. Sim, Morador, sim, tá. sim. Ele é visitante, aí não. Sim, Mas o ok, morador ok. aí já teria outras prerrogativas. Ó, perfeito. Um Bem dos entendido. grandes desafios em condomínios residenciais é o famoso cadastro. Nunca está atualizado. E tem moradores que até negam dados pessoais. Sim. Então, é muito comum. É muito comum. Eu, Marcelo, enxergo, Eitan, até aproveitando esse teu gancho, muitos condomínios terão problemas judiciais exatamente por essa questão de moradores não quererem fornecer seus dados, moradores com desafetos com os síndicos, enfim, vai ser um grande problema aí para se pacificar nesse meio residencial. Mas tem uma saída. Isso tem que entrar no regulamento interno. Isso tem que entrar na convenção. Sim. Uma vez está dentro, isso é uma coisa que a gente sempre fala para as incorporadoras. Quando eles constroem empreendimentos, já cria a peça jurídica, esse momento que esse assunto tem que ser inserido. Porque depois, para mudar um regulamento, é assembleia, discussões, conflitos, e tem que ser antecipado. Mas condomínios já estabelecidos, entendo eu que os regulamentos internos têm que ser revistos, então. Sim. Então, olha, É aquele ditado, combinado não sai caro, né? Tem trabalho aí. Tem trabalho aí. Sim. Nós tivemos 24 meses para se adiantar todo esse processo. Sim. Só que deixamos para o último momento e aí acreditávamos que isso ia ser prorrogado para 2021 e aí nos 45 do segundo tempo o juiz apitou e falou acabou o jogo. Coloca isso para a gente no linha de tempo. Putz, eu sou síndico, o que eu tenho que fazer amanhã? Sim. Qual que é o meu prazo? Quais são os mecanismos? Como que eu faço? Sim. Então, e o mais impressionante, eu tenho um imóvel que está alocado e semana passada eu questionei o subsíndico sobre a questão da administradora. A administradora, até semana passada, não conhecia a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso não é novidade para nós, né, doutora? Não. Mas, assim, todo gente, dia. Quantas pessoas, quantos dados essas administradoras tratam diariamente? E eu não tenho o básico, né? Eu não tenho a aceitação dessa pessoa física para o compartilhamento dos dados. Sabe o que é pior? Porque o administrador ele é o dono do porteiro orgânico que está na portaria, porque o mercado não são empresas. Não estou falando nem do prestador do porteiro, eu estou falando da administradora do condomínio mesmo. Aqui faz ali a cobrança do condominial. O porteiro ali é um outro grande problema, né? Então, se analisarmos... É só mais um na escala, né? Só mais um. Se analisarmos que a lei foi aprovada em 2018, qual centro de formação de vigilante ou de portaria que já introduziu nos seus treinamentos de capacitação a Lei Geral de Proteção de Dados? Zero. E as premissas de controle de acesso ensina? Então, imagina. Então, aí nós vamos ter aí, né, um agravante sistêmico e processos e pessoas, gente. Nós temos aí um triângulo muito negativo para esse processo de adequação. Complexo. Esse assunto complexo. E aí o pessoal quer implantar a LGPD em 15 dias, né? Atingir processos, pessoas e juízes. Todo esse tempo, doutora? 15 dias? Tem gente que tem uma semana. Eu estou sendo otimista, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, então. Porque, assim, eu percebo que se a gente começar a tentar entender 100% da lei agora e cobrir todos os pontos, isso vai ser uma maquininha de moer gente, né? Uma maquininha da gente ficar louco. Qual é o melhor caminho
para a gente trilhar nesse momento? Porque eu entendo o seguinte, existe o caminho da perfeição, que eu vou chegar lá e vai estar tudo em ordem, mas esse caminho não está claro também, né? Existem muitas variáveis, vai ter condomínio que vai ter que mudar o estatuto, vai ter um monte de coisa. Então, qual que é o melhor caminho para se trilhar nesse momento? Porque eu acho que talvez seja, né, eu não sei, João, então, talvez seja a pérola, né, desse momento. Se a gente pudesse construir um guia, oi, você, condomínio, qual o caminho que você deve seguir nesse momento? Vamos fazer um checkbox. Primeira coisa, verifica se o teu estatuto prevê isso. Sim, não, altera o estatuto. Verifica mais a tua necessidade. Sim, não, ajusta. Se a gente pudesse criar uma trilha, né, uma jornada para eles poderem, que aí lá na frente essa jornada vai chegar no mundo ideal, entendeu? A gente vai chegar onde a gente quer, mas que pelo menos comece a cobrir um pouco mais o condomínio e se resguardar juridicamente também, né? A questão aí, Silvano, o primeiro passo, eu, no meu ponto de vista, não tenho uma receita pronta para o bolo. O primeiro passo de um processo de adequação é mapear, entender o que cada condomínio tem de infraestrutura, de processos, de convenção, enfim, para que aí sim se determine o remédio adequado para a sua adequação. Nós temos hoje uma enorme gama de softwares de controle de acesso, uma enorme gama de empresas prestadoras de serviço. Cada condomínio tem a sua particularidade, então é muito difícil você fazer aí um checklist para você aplicar para dezenas, centenas de condomínios. O primeiro passo é, de fato, entrar no número 1 e entender o que ela tem de processo, o que ela tem de infraestrutura, e aí sim determinar qual é o melhor plano de adequação para o negócio dela. Tá? Porque aí você vai ser mais assertivo. É igual análise de riscos. Você mapeia, depois analisa, avalia, depois define o que você faz com aquele risco. Exato. É diferente. É isso mesmo. Eu acho que as empresas, os condomínios, não dá para você querer pegar uma receita pronta, uma fórmula pronta. Eu vi um relatório de não sei o quê, alguém me mandou um Excel. Não é assim que funciona. A lei, ela é orgânica, então não dá para querer encaixotar esses programas de compliance em cada empresa. O programa de adequação, ele vai ter que ser moldado de acordo com a necessidade da empresa, a necessidade do condomínio. Então aí acho que é bacana essa trilha que o Marcelo falou, eu também assino embaixo disso. A gente tem que olhar primeiro onde que estão esses dados pessoais que eu tenho que tratar. Está em mim, aqui na minha base, localmente, eu, condomínio, ou está na empresa terceirizada que faz a segurança? Já é um ponto. Quais são os contratos, né, os documentos jurídicos que fazem essa relação? Eu, condomínio, com essa empresa prestadora de serviço. Eu tenho um contrato disso? Ótimo. Então, eu tenho que rever esse contrato nessa questão do tratamento do dado pessoal do morador e do visitante. Já tem uma relação jurídica para analisar, que isso vai ser o jurídico que vai ver. Bom, quais são esses dados pessoais? São dados pessoais comuns? São dados pessoais sensíveis? Se tem base de dados pessoais sensíveis, eu vou ter que colocar mais uma camada aí de proteção e vou ter que olhar se eu vou precisar do consentimento. Já é um ponto. Então, analisar onde estão os meus dados, que tipos de dados são esses, e quais são as relações jurídicas que eu possuo para tratar esse dado. É todo mundo aqui do condomínio, localmente, que faz esse tratamento? Ou é uma empresa terceirizada? É a empresa terceirizada que ela ainda terceiriza o porteiro. Pode acontecer, né? Então, tenho mais uma relação. Aí eu falo, empresa terceirizada, como está o seu contrato com esse porteiro, esse ser humano aqui? Ele assinou um termo de confidencialidade com você? Assinou. Deixa eu ver. Ótimo. Não assinou. Então tem que assinar. Aí você vai exigir de todas as pessoas jurídicas com as quais você tem um contrato, tem uma relação, um parecer ou um documento, um relatório de impacto que fale, olha, nós estamos de acordo com a LGPD até aqui, ou nós estamos fazendo esses processos aqui para adequar nossa empresa com a LGPD. Maravilha, você começa a delimitar as responsabilidades, né? E aí mudar o regulamento do condomínio, deixar avisos informativos para o pessoal
que é morador desse condomínio, né, que é condômino, para os visitantes, olha, a gente está em adequação com a LGPD, as coisas estão mudando aqui, elas vão mudar. Então, fazer esse trabalho interno também. Bacana. Ou seja, tem que mapear. Nós temos que diagnosticar cada organismo, cada prédio, cada condomínio, com a sua devida aplicação. Há que fazer isso daqui. Para poder saber qual é a doença, né? E exato, definir o tratamento. Tem que abrir o paciente e olhar lá dentro o que está acontecendo. Ótimo. Porque às vezes, viu, João, para algumas empresas, eles acreditam que é o monstro a Lei Geral de Proteção de Dados. Quando você faz o mapeamento, você identifica que a empresa está 80% compliance. Tá? E aí os ajustes são procedimentos, são contratos, são detalhes pequenos. Então, por isso por isso da importância do mapeamento. Porque com o mapeamento você vai ser assertivo, você vai, de fato, dar o remédio ali que vai sanar o problema dessa empresa. Exatamente. E, às vezes, o indivíduo acha que, nossa, para eu estar de acordo com a lei, ele vai ter que fazer uma estrutura do tamanho de um elefante, né? E aí você começa a analisar isso e entender que não. Eu atendi semana passada uma empresa de software que eu achava que eles teriam que fazer um processo de adequação imenso, desde a parte de segurança da informação, com normas e procedimentos, até a parte de TI, e aí depois a parte jurídica. Aí eu fui entender que a empresa já está super bem organizada. Eles têm um departamento de TI e segurança da informação que já desenvolveu grande parte da política de segurança da informação, de normas específicas de segurança da informação, normas de controle de acesso físico e lógico. Eles estão muito bem organizados internamente. E aí, conversando com o diretor, ele falou, olha, a minha dor agora é adequar este software aqui, a LGPD, que é o nosso carro-chefe. Nossa verba é para esse aqui. Depois a gente vai pensar no restante da empresa, para dentro da empresa e nos demais produtos. Falei, tudo bem. A gente não pode querer implantar um programa de compliance para LGPD na empresa inteira, se a empresa não tem bala para sustentar isso. Não dá. Então, vamos na dor principal do paciente, né? Então, tá bom. Aí, fui verificar que, na realidade, todo esse processo dele está muito bem implantado, de controles, de segurança da informação, e o que ele precisava, na realidade, era uma assessoria jurídica especializada para direito digital, principalmente LGPD, para entender os documentos que ele tem com esses clientes que usam esse software e com os colaboradores dele que trabalham no desenvolvimento desse software. Aí pronto. Aí algo que a gente estava achando que era gigantesco era super resumido. Aí eu consegui oferecer um serviço específico para ele de revisão desses contratos, desses termos, e criar cláusulas, criar documentos específicos para ele se sentir mais seguro em tudo. Então, às vezes é algo que a gente acha que é gigantesco e não é. Às vezes é uma revisão jurídica de documentação somente. Uma questão que apareceu aqui, eu vou tentar criar uma pergunta para a gente poder debater. Como é que imagine um ambiente de um condomínio, seja ele residencial ou comercial, que eu tenho uma portaria e eu chego como visitante, como não morador, não usuário, e tenho que ali me cadastrar. Como que é feito o consentimento dessa pessoa, do titular do dado, para que a gente possa cadastrar? A tal plaquinha informando que o dado dele vai ser exclusivamente para controle de acesso, essa plaquinha avisando sobre isso é suficiente para esse tal consentimento? Fica um consentimento tácito ou eu tenho que perguntar para ele se ele me permite cadastrar seus dados? Você tem que assinar alguma coisa? A lei diz que esse consentimento ele tem que ser inequívoco, tá? A grande pergunta hoje, quando se fala em segurança eletrônica, é como que você vai ter esse controle eletrônico? Fica aí um grande desafio para a segurança eletrônica de como controlar. Imagina eu ter 3 mil acessos num dia de visitantes, como que eu vou ter esse consentimento dentro do meu sistema gravado? Por voz, áudio. Ainda não temos recursos tecnológicos para isso na segurança eletrônica. Então, mas aí tem uma dúvida. Por exemplo, até um pouco tempo atrás, para mim responder civilmente por alguma coisa, eu tinha que ter um contrato assinado, né? Ou eu tinha que ter, para um contrato ser válido,
tinha que ter o e-mail, tinha que ter o aceite do e-mail e tudo mais, e hoje a gente já evoluiu. Hoje, o WhatsApp já começa a servir como prova de uma série de situações, né? Não é mais fácil evoluir esse entendimento para, por exemplo, cara, se eu entrei no prédio, o prédio tem essa regra, quer dizer que eu aceitei. Sem ter necessidade de sair Depende. caçando. Ó, você tem que assinar aqui, se você não der ok aqui, se eu não gravar, você falando sim, eu aceito, né? Porque eu entendo que no casamento tem que ter testemunhas, tem que gravar o cara fala assim, eu aceito, porque é uma situação de alta periculosidade, né? Tudo bem. Mas, numa situação como essa, que é uma coisa assim, ali é entrar, sair, né? Você, em teoria, se eu faço a gestão, se você passou ali, eu tenho câmera gravando, eu tenho um sistema aqui, eu preciso ainda que o cara assine em algum lugar, dê um aceite formal, tipo, estou aceitando isso? Não sei se vocês acompanharam, essa semana houve uma decisão contra uma grande marca no Brasil, exatamente por reconhecimento facial sem o consentimento do usuário. Sim, sim. Tá? Então, essa é a questão. Como nós iremos introduzir esse consentimento eletrônico, que aí é o grande desafio para a segurança eletrônica, de como introduzir isso. Voz, enfim, o consentimento está claro na lei que tem que existir. Agora, como implementar na segurança, nós vamos ver no dia a dia. Tá? Que tem que ter o consentimento, até pelo entendimento aí de decisões recentes, diz que tem que ter o consentimento. Inclusive, não é nem LGPD. Tá? O que eu acho que talvez a gente pode trazer para a prática, né, é o seguinte, como o Marcelo falou, né, a lei fala que o consentimento ele tem que ser inequívoco, expresso, informado, né, então aquela coisa que eu falo para alunos é caixa alta 86, negritado, sublinhado, grifado, marca-texto laranja, né, e como é isso na prática? Hashtag eles que lutem, né. Então, do jurídico, a gente vai fazer o seguinte, olha, você tem que perguntar, você tem que tornar isso inequívoco. Como que eu posso tornar isso inequívoco? Aí entra o depende, né? Ali o porteiro pode perguntar para a pessoa, o visitante, você me autoriza a cadastrar os seus dados para você poder entrar na portaria? E ela fala sim, pode ser entendido como um consentimento inequívoco, né? E ali ele tem um campo lá no sistema onde ele dá um enter ali, que informa que a pessoa autorizou a coleta dos dados. Sim, ele dá um enter, né, para testar isso. Ou um outro tipo de aceite, que é o que se fazia no prédio do Facebook e do Google, quando a gente ia lá distribuir algum ofício, alguma representação, alguma coisa assim, em que você assinava isso num tablet. Tinha ali uma espécie de termo de uso, né, uma norma de acesso de entrada, com umas questões para você entrar num departamento lá do Google, de que tudo aquilo que você estava visualizando, poderia eventualmente visualizar, seria confidencial. E aí você dava ok naqueles pontos específicos e assinava. Então podia ser uma digital, né, só um fingerprint, poderia ser uma rubrica, algo assim, mas era um tablet com um touch, onde você colocava ali. E ali o cadastramento, a atendente já preenchia os seus dados, seu nome, RG e tudo mais, um dado de contato, e você conferia se aqueles dados estavam certos nesse tablet e dava lá um ok. Pode ser algo assim também, ou uma simples, sabe aqueles tecladinhos que tem às vezes em farmácia para você avaliar o atendimento, né? Dar uma nota, sim e não. Talvez um tecladinho binário, assim, sim e não. E aí o porteiro questionar a pessoa, você autoriza? Aperta sim aqui então. Aí o indivíduo tecla o sim e autoriza. Algumas maneiras que aí o pessoal que desenvolve esses sistemas podem depois pensar em implantar para que esse consentimento fique cada vez mais expresso, né, e inequívoco. Só não podem criar mais um monstrinho, né? Mais um gatinho brasileiro dentro da segurança eletrônica, porque nós já temos N gatinhos dentro do controle de acesso. Pela risada do Silvano, eu acho que ele não concorda comigo. Mas... Não, eu estou pensando o seguinte, a gente lá atrás colocou que ia ter nota fiscal eletrônica. E o cara do comércio inventou uma tecla que ou ele escolhe se vai emitir a nota ou não.
Verdade. Então, o que eu estou aqui pensando é o seguinte, eu vou lá, eu vou fazer uma auditoria, né? A Regina foi visitar o Marcelo e se negou a dar o direito, a pressionar. Tudo bem, o cara vai lá e ele mesmo aperta. E quando eu precisar auditar os dados, eu vou estar lá, olha, não, mas é o seguinte, quando ela veio aqui, ela aceitou, está aqui no log, no relatório, que ela aceitou. Não, mas eu não aceitei. Ah, vão ter que puxar imagem de vídeo. Ah, mas a imagem de vídeo amarrada com isso não era obrigatório, só no sistema que era. Não, primeiro que você vai perder a imagem, né? Se for depois de 30 dias, você já matou a tua imagem, né? Você entendeu? Então, assim, daqui a pouco a gente vai ter que estar o quê? Vai ser igual ao casamento, vai ter que ter cartório para entrar no cartório, 2 testemunhas, né? 45 padrinhos. Mas, assim, ó, Silvano, se pegarmos hoje um software mediano hoje, que eu tenho ali o cadastramento com biometria, eu posso fazer nesse próprio cadastramento ali do visitante a digital ali como um aceite, mas eu tenho que desenvolver o sistema. Olha, Tá? essa parte, eu como conheço, né, razoavelmente desenvolvimento de sistemas e tudo mais, operar, inclusive na área de controle de acesso há um bom tempo, eu entendo que não é difícil. Tecnologicamente, você tem isso não é difícil. O que eu tô aqui, o que fica na minha cabeça é a utilidade real disso. Porque às vezes eu tenho a impressão que a gente está fazendo um negócio enorme, enorme em cima disso, e daqui a pouco vai assim, olha, se você falar oi para a câmera, está valendo. Eu acredito que não. Gravação de voz funciona? Gravação de áudio. Se eu faço a pergunta, a pessoa respondeu, está gravado? Se ela for identificável, a questão eu vou associar a voz ao cadastro, eu tenho que ter essa associação. Por isso que eu acredito que uma digital, como que eu posso alegar que aquela digital não é minha? Tá? São coisas distintas. O meu ponto de vista, conhecendo a área de segurança, eu acredito que o melhor caminho é fazer ajustes nos softwares de controle de acesso e fazer ali o aceite no próprio cadastramento, que não vai ser nada absurdo. Agora, Gisele e Marcelo, tem sido lançado muitos aplicativos onde eu, como morador, mando um convite para o meu visitante pelo celular. E ele se autocadastra. Ele põe o nome, ele tira uma selfie, põe até a placa do carro que ele vai chegar. Isso gera um QR Code. Ao ele chegar no meu condomínio, ele é lido por um lugar, não pega fila, já está pré-autorizado a entrar. Primeira pergunta, isso pode ser considerado um consentimento? Segunda, o meu visitante chegou, ele é o titular do dado. Ao sair de lá, ele pode falar, retire meus dados daí? Porque ele é o titular do dado? Tá, entendi. Eu entendo que sim. Se esse aplicativo é validado pelo condomínio, né? Eu já tive que passar por esse pré-cadastro num condomínio corporativo aqui em São Paulo, no ano passado. Achei bem curioso isso. Se é o aplicativo autorizado pelo condomínio, isso está no regulamento e tudo mais, né? Ok. E aí, no final, quando esse visitante sai, ele tem, pela LGPD, o direito de exclusão do seu dado. Então, ele pode requerer, em algum momento, seja ali no final da portaria ou no site desse aplicativo, que o seu dado seja apagado automaticamente. Ou ele mesmo acessar algum link no cadastramento em que ele fez e pedir o apagamento desse dado. Tá? Isso vai dificultar um rastreamento, né? Caso eu tenha que verificar futuramente um problema, eu não tenho esse banco de dados. Exatamente, mas aí a empresa que gere, né, esse aplicativo, que faz a gestão desses dados que foram imputados nessa plataforma, tem que ter um período de armazenamento desse log. Eu entendo que se a gente for pensar no Marco Civil, que o Marco Civil fala de tratamento de dados, de conexão, né, ele fala de tratamento de dados cadastrais para provedores de conexão e provedores de aplicação, se a gente pensar que esse aplicativo, ele é uma aplicação, então o provedor desse aplicativo seria obrigatório, em tese, armazenar esses dados por 6 meses, né? Que é um tempo, vamos dizer assim, razoável para a gente enquadrar em várias situações na esfera penal, por exemplo. E em 6 meses a gente pode ter uma escala aí de tempo razoável para caso dê algum problema tomar alguma medida.
Então, entendo eu que esse indivíduo pode ter o direito de exclusão dele negado caso ele queira o apagamento definitivo desses dados em menor tempo que esses 6 meses. Ou a gente pode pensar em uma outra situação, um prazo menor, de 30 dias ou 3 meses, porque a gente está falando de dados que são, assim, gerados em muito volume, né? E aí é para dado cadastral, né? São informações de cadastro, e não de acesso a uma aplicação, algo mais elaborado quando a gente fala de aplicações de internet. Então, isso não vai conflitar. O Marco Civil, essa regra do Marco Civil não conflita agora com a atual LGPD. Não conflita. Na realidade, a gente tinha já, dentro dos princípios do Marco Civil, a gente já tinha algumas definições ali sobre privacidade, né, e proteção do dado pessoal. O Marco Civil e a LGPD, eles não se conflitam de forma alguma. Eu entendo até que eles são complementares, um dá apoio ali para o outro. A questão é só pegando um gancho só, João. A questão aí eu volto lá no início da nossa conversa, né? Se eu contratei uma ferramenta como essa para o meu condomínio, eu tenho que me assegurar que essa ferramenta está compliance com a lei. Uma vez que os dados estão circulando dentro dessa plataforma. Tá? Certo. E lembrando que a exclusão, imagina-se que eu utilizei esse recurso e eu ligo daqui um mês e quero saber se os dados foram excluídos automaticamente ou não. A empresa tem que provar que esses dados foram excluídos, como foi excluído e quando foi excluído. Sim. Uma prova técnica, né? Tem que demonstrar, teoricamente, o caminho informático que foi adotado. A programação, uma linguagem de programação. Isso. Ok. Tá bom. Então, resumindo, eu posso, como titular do dado, pedir para o meu dado sair da portaria do prédio, sai da CPU dele, mas fica o log na empresa que gerencia do software, a empresa do software desse controle de acesso, para fins de para fins de Marco Civil. Lembrando que todo e qualquer dado que permanecer dentro de qualquer sistema tem que se manter anonimizado. Sim. Bom, mas como é que eu faço a referência em caso de uma investigação? Se ele é anônimo? Você pode determinar o prazo, né, em que esse dado vai ficar armazenado ali na íntegra. Um exemplo, esses 6 meses, se a gente for pensar na escala do Marco Civil, né? Depois desses 6 meses, a empresa anonimiza, né, ou criptografa. Ok. Perfeito. Entendi agora. Pessoal, então, você quer fazer mais alguma pergunta? Porque a gente está chegando no nosso horário. Já chegou, né? Mas se você quer colocar mais uma pergunta, manda bala. Tá vendo como passa o tempo? Tá certo. Quando eu entendo que o jogo já começou, tá certo? Então, os condomínios, os síndicos, os administradores já têm que se adequar de alguma maneira, tem que começar a se mexer, certo? Já deveriam estar prontos para atender a lei. Mais uma vez eu falo, a lei foi aprovada em 2018, nós tivemos 24 meses para que essas empresas, os condomínios, fizessem as suas adequações, mas esperamos até o último momento para fazer. Agora, de fato, nós temos que fazer a adequação com o carro em movimento. Mas a punição começa a partir de quando? Sem punição não tem negócio. A punição é da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que entra em 21 de agosto de 2021. Uma coisa são as sanções da autoridade. Outra coisa é o que eu posso pleitear no judiciário, que a partir do momento que a lei entra em vigor, eu posso ir no judiciário e exigir o cumprimento da lei. Entendi. Lembrando que, apesar das sanções, né, entrarem aí em vigência em agosto de 2021 e, portanto, as empresas só puderem ser autuadas e judicializadas a partir de agosto de 2021, isso não impede que qualquer empresa ou órgão público seja questionado por um cidadão, pelo Ministério Público, pelo PROCON ou entidade representativa ou de classe, sobre o tratamento desses dados pessoais em cima das legislações atuais que a gente já tem, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Entendido. Só emoção. Condomínio é só emoção. Bom, depois de analisar tudo isso, compilando todas as informações, eu percebi que está simples, está fácil. Tá vendo, Silvano? Isso. Não sei nem por que eu estava preocupado. Você vai passar o feriado agora super tranquilo. Foi assim, caiu como uma luva fazendo uma sexta-feira, véspera de feriado.
Eu já falei aqui. Estudando LGPD aí. Eu já falei aqui para o pessoal, quando o pessoal vem aqui nesse programa mesmo, e eu repito: o cara que aceita ser síndico de um condomínio, ele tem problema, bicho. Ele não sabe o que ele está fazendo, cara. É muito louco. É muito Sabe louco. o pior, Silvano? Tem pessoas que adoram. Gosta. Tem pessoas que vibram. É que tem uma questão realmente, né, de retorno, de ajudar, de fazer do lugar um lugar melhor, tal, né? Mas é muito doido, né, bicho? Bom, o Brasil já é um país que não é para amadores, né? Bom, eu vou pedir então para meus queridos para vocês fazerem suas considerações finais, né? Eu vou falando aqui. Então, suas considerações finais para hoje, por favor. Cara, minha análise é assim, onde tem risco tem oportunidade também. Então, vamos buscar, vamos fazer a coisa acontecer. Vai dar trabalho. Mas quem sabe dá para ganhar um pouco de dinheiro também. Então, é importante. Acho que a gente está no ramo, vamos buscar. É justo. É um desafio muito grande. Perfeito. João? Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Gisele, do Marcelo, por disponibilizar os tempos de vocês para nos informar, compartilhar. Eu, pessoalmente, saí bastante satisfeito com as informações que obtive. Espero que o nosso público também tenha tido esse sentimento. Dá para perceber pelas perguntas aqui que está realmente pegando fogo. O interesse é muito grande no assunto. Agradeço a todos, agradeço a companhia, mais uma vez, de Eitan, Silvano, da nossa audiência, e desejo a todos um bom final de semana e um bom feriado da nossa pátria na segunda-feira. Muito bem lembrado. Gisele, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer o convite de vocês para trocar informação, trocar ideia. Eu acho isso sempre muito produtivo, né? Principalmente dentro desse contexto que está todo mundo trabalhando, cada um às vezes na sua casa, no seu escritório. É bom a gente trocar ideia com pessoas diferentes, de áreas diferentes. Eu acho que isso é sempre muito bom para todos nós. Agradecer quem está aí nos ouvindo, assistindo até agora. E também deixo um lembrete, né? Não é impossível essa adequação à LGPD, não tenha medo, né? Nós já tivemos outras leis tão, às vezes, enlouquecedoras quanto para as empresas e para as pessoas, e a gente aplicou isso. Vejam o Código de Defesa do Consumidor, né? Quando ele entrou em 90 no ar, e hoje a gente mudou a cultura das pessoas com o CDC. Então, eu acredito que a LGPD também vai gerar uma mudança de cultura. A gente vai, acho que, trabalhar muito mais a questão da proteção do dado pessoal, da privacidade. A gente tem uma oportunidade muito grande aí de desenvolver essa cultura da proteção do dado pessoal dentro das nossas empresas, dos condomínios, das nossas casas. Acho que é isso que a lei vai trazer a mais aí para o cidadão e para as empresas. Então, não tenha medo, sempre existe uma forma de você se adequar à lei e, no final, todos nós vamos ter que entrar nesse barco aí. Então, quem tiver mais dúvidas, quiser saber mais a respeito do nosso trabalho, esteja na área de direito digital ou LGPD, o que for, nosso site é truzzi.com.br, temos todas as redes sociais aí, a gente divulga conteúdo relacionado também, e eu fico à disposição de vocês, quem tiver mais dúvidas, não conseguiu se esclarecer, é só mandar um e-mail para a gente. Obrigado. Marcelo, por favor. Eu acredito que a Lei Geral de Proteção de Dados ela veio num momento muito oportuno, principalmente para a segurança condominial, patrimonial, porque as empresas passaram anos numa zona de conforto e agora é um momento de se renovar, trazer novidades para o mercado. Se olharmos aí nos últimos 5 anos de ExpoSec, não trouxemos nenhuma evolução na segurança eletrônica, agora acredito que seja um momento muito oportuno em frente a essa lei que chegou, tá? E também me coloco à inteira disposição de todos vocês. O site da minha empresa é magerenciamento de riscos, no plural.com.br. Lá nós fazemos todo o processo de mapeamento, adequação da lei e a parte da terceirização do encarregado de dados. Show de bola. Bom, é um assunto extenso, é um assunto que não acaba. Acho que a gente poderia fazer 3 programas por semana falando sobre isso e ainda dá pano para manga, até porque a gente tem que aprimorar nosso entendimento, né? Todo mundo tem que entender cada dia mais para poder crescer um pouco melhor nisso. Então, eu agradeço demais. Obrigado, Gisele. Bem-vinda ao nosso canal, volte sempre. Obrigado, Marcelo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Marcelo já está ficando de casa também.
né? Show de bola. Muito Muito bacana. Obrigado, Itan Magal, mais uma vez aqui, nosso grande amigo. Obrigado, João. Um dia o João vai cantar para a gente aqui ainda, mas não vai ser hoje. Véspera de feriado, é um momento oportuno. Dá um muito oportuno aí, João. Só estou na água, ainda não 10 liberei. segundos. Bom, a gente volta daqui 2 horas com o João cantando para a gente. Muito obrigado. Como o João lembrou, um excelente aniversário, aí, uma festa de comemoração da nossa pátria, né? Que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, que a gente saiba aproveitar cada dia mais isso. E um bom feriadão para todo mundo. Se cuidem. E a gente volta aqui no Condomínio Seguro semana que vem. Amanhã o CT tem o programa de Cybersecurity e domingo temos o podcast. E segunda-feira, feriadão, a gente vai estar lá no café com você, tá bom? Um abraço, pessoal. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau, Obrigado. gente. Boa Até noite. mais. Tchau, tchau. Boa noite. Desejo aos amigos uma boa noite, um bom final de semana. Tenho certeza que curtiram o programa. E convido a todos a entrar no site da Hana para ver o vídeo do Touchless Experience by Hana, a experiência sem contato da Hana. Um monte de novidades, não só para esse momento, mas para tudo, para deixar seu condomínio mais tecnológico e mais seguro. Uma boa noite, pessoal. Um abraço.